sair da caverna. Ele falou: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias, o que é que você está fazendo aqui? E ele falou: só eu fiquei como profeta. Mas ele não estava sozinho. Ele pensava que estava sozinho, mas ele não estava sozinho. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E soprou em suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Vamos ler mais uma vez. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E soprou em suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém? Podem sentar. Distintas. É um tema forte. União. E existe um opositor da união. E esse opositor é Satanás. Para que vocês ouçam aqui, está em Ezequiel 28, a partir do versículo 12, que diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira e outros lá. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Todas as nações que conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Opositor da união, Satanás. Ele começou a rebelião nos céus, porque o próprio Deus tinha colocado nele beleza. O próprio Deus tinha colocado nele formosura. O próprio Deus deu habilidades e talentos. Lúcifer era o querubim ungido. Lúcifer era ministro de louvor, um maestro que coordenava tudo. E a Bíblia vai dizer que ele se rebela. Ele não aceitou aquilo que Deus ele tinha dado para ele, porque ele queria algo mais. Ele queria uma coisa, mas essa coisa Deus não podia dar. Ele queria ser Deus. Ele queria glória, mas o Senhor fala: a minha glória eu não dou a outro. A minha glória é minha. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quando você está dizendo glória a Deus, você está dizendo que a glória é dele. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha glória eu não dou a outro. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Satanás fica furioso quando você diz glória a Deus. Vamos dizer mais forte: glória a Deus. O orgulho, a soberba, a maldade começou a encher o coração dele. E ele não podia mais ficar naquele lugar santo. Ele não podia mais reger o coral. E ele faz uma rebelião e leva consigo a terça parte dos anjos e cai na terra.
Lúcifer passa a ser chamado Satanás. Satanás e seus demônios. Isso está em Ezequiel 28, 12 e 19. Depois vocês leem. Isaías 14, 12. Diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 e 15. Quem quiser anotar, Isaías 14, 12 e 15. Em Apocalipse 12, 4, já vai dizer: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Como ocorreu a rebelião? A criatura, o anjo de luz, queria ser maior do que o Criador. E ninguém pode ser maior que Deus. Ele está acima, Ele é maior do que todas as coisas. Ninguém pode ser maior que Ele. E lá em Gênesis, como eu li, Deus ele forma o homem. E Deus percebe que o homem ele não podia administrar tudo aquilo ali sozinho. Por isso ele faz a mulher para ser a sua companheira, para ser a sua ajudadora. Primeiro Deus faz o rascunho e depois a obra-prima. Brincadeira. Glória a Deus. E aí, Eva está lá no Jardim do Éden. E a serpente, que no caso já é Satanás ali, percebe que Eva está sozinha. Ele esperou. Ele é estratégico. Ele não ia pegar a mulher com Adão. Ele espera o momento que Eva está sozinha para ludibriar. E ele tenta ludibriar Eva com aquilo que está no coração dele. Porque a gente dá o que a gente tem no coração. Com todo mundo é assim. E com a serpente falando com Eva não foi diferente. O que é que foi que a serpente tentou implantar no coração de Eva? Que Eva seria como Deus. O que estava nele ele já queria disseminar. E Eva, por estar sozinha, observe que Satanás, ele espera o momento que você está sozinho para vir com aquele pensamento. Uma sugestão. Mas na verdade, tudo, em todas as coisas, existe uma influência, tanto para o bem quanto para o mal. Ou você está ouvindo a voz de Deus, ou você está ouvindo a voz do diabo. Infelizmente não existe campo neutro. Tudo tem uma influência, tudo tem uma voz. Eva ali sozinha, a serpente vai ludibriar Eva. Eva come do fruto que Deus disse que não era para comer e dá a Adão. Tudo paraíso. Infelizmente. Mas Deus ele fez todas as coisas com um propósito. Quando Deus ele fez Adão, ele quis dizer a Adão algo. Como eu já havia dito, ele soprou do que estava nele, o sopro de Deus que traz vida. E não era para Adão viver na condição do pecado. Por isso que Deus ele tem um plano, porque ele é onisciente, ele já sabia de todas as coisas. Em Gênesis mesmo, Deus vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, está no plural, porque já tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu acredito na Trindade. Chegaram para mim uma vez e disseram: mas não existe isso. Eu existo. Está escrito: façamos o homem, o Pai, o Filho e o Espírito. Glória a Deus. E ele soprou a vida que estava nele, para que o homem vivesse a sua real natureza. Mas
Mas a partir do momento do pecado, o homem se corrompe, então Deus ele tem um plano. Eu vou morrer pela minha criação. O Criador morre pela sua criação. Um artista não iria morrer por uma obra. Mas ele, como Criador do universo, como Criador de todas as coisas, como Criador do homem, ele resolve morrer pela sua criação. Eu não sei como existem algumas pessoas que não acreditam em Deus. Dizem que Deus não existe. Pode se perguntar assim, se todas as coisas foram criadas, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque ele já era. E ele é. A palavra vai dizer em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então ele já era. Ninguém criou Deus porque ele é. Nada veio antes dele. A cor rosa, se eu perguntar qual era o cheiro da cor rosa, você não vai poder me responder isso, porque a cor rosa não está classificada na série de coisas que tem cheiro. Ela está classificada na série de cores. A classificação de cores, assim é Deus. Deus ele não está posto em uma condição de criatura, porque ele é o princípio e o fim. Glória a Deus. Então, o que é que Deus faz? Deus gosta de união. Deus ele fez a primeira família como símbolo de união. Adão e Eva, a primeira junção humana, símbolo de união. E a estratégia maligna, desde o Éden até os dias de hoje, é o quê? Divisão. Satanás ele se rebela e Satanás tem o propósito de dividir. Mas o que é que Jesus vai dizer? Que o reino dividido ele não subsiste. Mas isso tudo é a Bíblia se cumprindo. Porque se a ciência vai se multiplicar, as pestes também vão se multiplicar. O que nós devemos fazer? Perseverar até o fim, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu creio que você vai perseverar até o fim. Eu creio que você faz parte de uma geração que não vai se corromper, de uma geração que não vai contaminar as suas vestes, que vai andar de santidade com Ele, porque você entendeu. Você entendeu que o Espírito Santo ele te chamou, que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Jesus diz que se você estiver nele, ele em você, você vai dar fruto, você vai frutificar. Deus ele tem uma missão com cada um que entrou aqui. Glória a Deus. Você pode dizer, mas está pesado. Mas meu coração está apertado. Mas eu estou sentindo angústia. Você não vai desistir. Você não vai parar. Glória a Deus. Porque existe um propósito e existe uma promessa para a sua vida. Glória a Deus. Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Troque o seu pelo dele. Porque quando você começar a orar, quando você começar a se envolver na presença de Deus, ele vai começar a falar com você e ele vai te dar a força que você precisa. Pode não ser automático. Talvez você esteja orando 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, um mês e você não viu resposta chegar até agora. Mas persevere. Continue perseverando e não desista. Eu sei carregar a cruz dói. Eu sei que negar a própria vontade dói. Mas vale a pena, porque você não está fazendo isso por algo material. Você está fazendo isso por aquilo que é um plano. Envia Jesus Cristo. O Criador morre pela sua criação, plano de redenção. E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem vida eterna para você. Tem vida eterna para mim. Aleluia. Essas aflições que existem aqui agora, nesse momento. É por isso, é por essa causa. É por essa causa. Porque nós queremos estar com Ele. Nós queremos o céu, sabe por quê? Porque Deus está lá. Nós
união. O propósito de Deus é união. São Paulo, muito inspirado por Deus, ele traz algumas palavras que confortam os irmãos, que trazem direções específicas para aquele momento. Então, eu sei que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Deus, ele dá o crescimento. Não é o homem, é Deus que dá o crescimento, mas para Deus dar o crescimento, eu preciso de uma visão com a união. Nós vemos uma pessoa, e eu sempre ministro acerca dessa pessoa na Bíblia, José. Deus dá um sonho a José. Por causa desse sonho, José é perseguido, é vendido como escravo. E por causa também de um sonho, Deus exalta José. Quando ele interpreta o sonho de Faraó. Quando ele decide não olhar para o sonho dele, mas olhar para o sonho do outro, que é no caso o sonho de Faraó. Quando ele interpreta o sonho do outro, Deus vai e exalta ele. Vocês pegaram a senha? Quando você para de pensar em você, no seu sonho, e você começa a pensar no sonho do outro, Deus ele levanta o seu. Através de um sonho veio a humilhação, e através de um sonho também veio a exaltação. E receba essa palavra. Glória a Deus. Romanos 12, 5 diz o seguinte: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Somos um corpo, e Cristo é o cabeça. Não dá para funcionar sem unidade. Não dá. E cada membro tem uma importância no corpo de Cristo. Não existe membro insignificante. O problema é que muitos querem ser boca, mas nem todos podem ser boca sempre. O problema é que às vezes muitos querem ser mãos, mas às vezes Deus não está chamando para ser mão agora. Deus está chamando para ser pé. Mas cada membro, cada pessoa vai encontrar o propósito específico, visão e direção. Pedro e André, pescadores. Jesus vai ao encontro deles e diz: eu vou te fazer pescadores de homens. Jesus ele nos resgata com uma missão para a gente resgatar a outros. Porque existem pessoas que precisam da palavra que vai sair da nossa boca. Glória a Deus, eu vou deixar aqui Colossenses 1,13 que diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja bem, quando fala de império, o imperador é Satanás, mas o nosso Pai é rei. E Deus ele quer incutir em nós uma mensagem de reino. Você está servindo não só aos pastores, você está servindo ao rei. Por isso que Deus ele quer colocar isso. Tem poucas pessoas aqui, mas eu acredito que essa mensagem vai ser alcançada para multidões. Eu acredito que pessoas vão ouvir a mensagem do Evangelho através da nossa vida, porque ele fez o transporte. A gente estava lá em trevas, ele nos trouxe para a luz, abre os olhos do nosso entendimento, nosso coração recebe a palavra, a gente percebe já o que é a verdade. Cristo disse que é a verdade. Ele nos liberta do império, ele nos liberta do imperador, nos traz para o reino. Por isso existe uma cultura de reino, existe uma real natureza que a gente vai descobrindo em glória. E você está sendo transformado dia após dia, dia após dia, transformados dia após dia, até semelhante ser. Temos essa transformação. Nós queremos sair com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de filho, uma mentalidade sabendo que essa leve e momentânea tribulação vai passar e existe um peso eterno de glória. Existe algo reservado para aqueles que permanecem fiel. Existe, e nós temos que crer nessa palavra, que essa palavra traz vida. Eu trouxe alguns spoilers ao longo da mensagem, os spoilers que estão no meu livro. O livro é Amor Maior, e nesse livro você encontra algumas respostas que todos nós fazemos. De onde eu vim,
para onde eu vou, qual o meu maior propósito. Não um propósito específico, mas qual o meu maior propósito. Eu vou deixar aqui para finalizar Apocalipse 21. Agora todos podem abrir, amém? Eu disse que eu ia ler de Gênesis a Apocalipse. Vou cumprir aquilo que eu disse. Apocalipse 21. 4. Acharam? Olha a promessa que tem pra gente. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais no 6: Está cumprindo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu filho, você tem um pai, você não é órfão. Olha que promessa linda. Nova todas as coisas.